Olá, senhoras e senhores, eu sou o Wellington Araújo, falo de Fortaleza, Ceará, e hoje nós vamos bater um bate-papo descontraído sobre o uso do drone e suas aplicações, tá? Estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo Harry, considerado um dos pica da galáxia a nível de Nordeste, Fortaleza e região. Vou passar para que ele mesmo se apresente, né? Passa a palavra para meu amigo Harry, seja bem-vindo, se apresente, meu amigo. Olá, muito obrigado. Me chamo Harry Silva, sou geólogo de formação, tenho mestrado em geociências e formado em Fortaleza, né? Formado no Ceará, aqui pela UFC, e venho desenvolvendo trabalhos tanto na parte ambiental, na parte geológica, na parte de topografia, com o uso da tecnologia dos drones, que vem se evolucionando a cada dia, né? E vamos conversar sobre isso, abordar as polêmicas, os problemas, as soluções e o melhor de tudo, um bom papo, né? Vamos desenvolver aqui um papo legal entre amigos e vamos em frente. Harry, te pergunto, dá para ganhar dinheiro com drone? Meu amigo, eu lhe digo que sim, viu? Dá. Dá para ter um bom dinheiro, mas o uso da tecnologia envolve também investimento. Você não pode simplesmente depender só da ideia de ganhar dinheiro, mas também da ideia do investimento. É porque assim, eu vejo muitos cursos, muita propaganda no YouTube, oferecendo muita facilidade, né? Então, no final das contas, ele acaba não sendo tão fácil assim de utilizar por conta do aparato geral, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Rapaz, realmente a facilidade não existe, em canto nenhum. Quem vende facilidade, na realidade, está vendendo a dificuldade. Está vendendo a facilidade para ele ganhar o dinheiro dele, né? Tá. Porque, Se eu comprar um curso online, eu consigo desenvolver um trabalho? na realidade, eu já comprei vários cursos online, mas assim, revelo que a maioria deles não entrega o que é para ser entregue, né? Que é o desenvolvimento da técnica, os cuidados, os perrengues do dia a dia. Isso é muito importante, porque a pior coisa que tem para o profissional é voltar ao campo. E quem não faz um pré-campo legal com drones, normalmente volta, não só uma, mas 3, 4, 5 vezes para o mesmo trabalho. Nós estamos tendo uma versatilidade muito grande, né? Porque o drone em si na construção, ele é usado para a ortofoto, a autoimagem, né? Que é a aerofotogrametria, como também ele auxilia na parte de relatórios, como os voos de vídeo, foto, né? Acredito que você deva ter trago alguma coisa para apresentar para a gente, né? Você pode nos apresentar o seu equipamento? Sim, com certeza. Hoje em dia eu estou usando um Predator, você viu o barulho dele aí? É bem barulhento, é um notebook barulhento. Assim, tecnologia em si, para você usar com drone, um computador tem que ter no mínimo uma placa de vídeo. Possa oferecer uma versatilidade e também velocidade de processamento. Você não pode entrar no mercado sem um equipamento ideal para processamento. Eu sou técnico agrimensor, né? Atuo na área. E muitos amigos me ligam, me mandam mensagem perguntando qual o melhor equipamento. Eu já trabalhei com diversos, como o Mavic, como os Phantoms. Hoje o queridinho da galera é o Phantom. Mas assim, o que você indica? Você tem outras sugestões de equipamento, de software? Porque nós estamos aí com meio que travado nas plataformas de processamento e de voo também, que é o Drone Deploy, né? Alguns não sabem, mas existem outras plataformas como a DH Mobile, permite até que a gente possa até utilizar os minis para voo. Eu não recomendo voar com mini, mas eu queria saber a sua opinião. Sim. Bom, eu faço uso desde o início Eu entrei no mercado. do Phantom 4 Pro. Que bichinho. O Phantom 4 Pro, ele tem uma câmera de 20 megapixels. Eu vou tampar um pouquinho o vídeo. Não estou me escondendo. Deixa eu te ajudar aqui. Pronto. Tira só o drone, né? Tira o drone seus aparatos. Tira aí, ó. Na Pra gente verdade, mostrar pro pessoal aí, ó. a bateria Phantom 4 Pro, né? Que como drone, ele é muito bom. Então hoje esse equipamento é esse que está aqui na mesa, né? Isso. Então vamos falar um pouquinho das características, vantagem e desvantagem desse equipamento. Pronto. A grande vantagem do Phantom é a versatilidade de
de imagem, de ganho de voo, né? No caso, ele voa seus 20 minutos em mapeamento, isso com segurança, né? Eu boto 15 minutos por 20 minutos, porque é o tempo de subir, de descer e os 15 minutos que ele vai Se trabalhar. a gente está falando em tempo de voo, o Mavic 3 agora Uhum. apresentou, né, lançou o Mavic 3 Sim. com 20, se não me engano, 25 a 30 minutos de autonomia, né? Porque essa autonomia física total, ela não é real. Varia, Porque né? Varia, porque depende muito da quantidade de células da bateria. E isso também repercute no preço. Tanto que a desvantagem maior do nosso Phantom 4 é o valor da bateria hoje em dia. Em dólar ela tá barata, $199. Ó, esse equipamento, para quem está começando ou pensa em adquirir um, sai por quanto? Hoje em dia deve sair com 2 baterias, no mínimo uns 7 usado, 7, 8, até 10 e 15 novo. E onde eu consigo comprar um desse? Hoje em dia você só consegue comprar novo um V2. V2 que é um pouco mais caro. Acho que tá na faixa uns 17 mil, né? Por aí, V2. exato. Nos sites recomendados aí pela E internet. para quem está começando, você recomenda o quê? Novo ou usado? Rapaz, existe um problema muito grande com os Mavics. Os Mavics, eles são bons. Não digo que são ruins, não, mas em algumas atividades eles têm, pelo menos eu tenho observado, que o centroide da câmera fica um pouco afastado, mas isso é mínimo. É mínimo. Para topografia eu acho que não representa muito problema, mas para precisão. Mas o que seria esse centroide, para o pessoal entender? Pronto, você imagina a foto, ela é quase um quadrado, né? 4x3. O meio da foto é exatamente o ponto que o drone coleta o EXIF da imagem, né? Que é o registro da imagem, a coordenada, e aí vai casando uma na frente da outra. Tá. Na câmera só concluir, né? Que na câmera do Mavic, ela tem um afastamentozinho. O GPS, apesar de ser em cima da câmera, na cabeça do drone, Mas esse Mavic, você está falando do modelo específico ou não? todos os Mavics em si. Mas não teve uma atualização? A própria Mavic em si talvez não tenha se atentado a Rapaz, resolver esse problema no Mavic 3? Eu usei pouco o Mavic, para falar a verdade. Eu tinha um Mavic, eu identifiquei esse problema um pouquinho em relação ao Phantom, um problema pequeno. Mas O eu troquei. Phantom acaba sendo queridinho, né, da galera? Ele é querido porque ele enfrenta mais o vento. Apesar dos pesares. Ó, eu vou falar assim, eu utilizei a última hora que eu tava, que é uma eólica, venta bastante. Eu tava atuando em Tacaratu, né, que é Fonte dos Ventos 2. Lá a gente tava utilizando um Mavic 2. Uhum. E eu se levei o meu Phantom 3 na época, né? Sim. O finado Phantom 3. Aposentado agora. Tô vendo. Mas ele desenvolveu um comportamento bem bacana em relação ao vento, assim. Com certeza, houve uma melhoria muito grande nos dois, no Mavic 2, em termos de câmera, em termos de autonomia de voo, em termos de velocidade e estabilidade. Exatamente. Mas ainda assim, ainda manteve o problema do Mavic 1, esse problema que eu lhe disse. Mas assim, como eu lhe disse, esse problema é irrisório, pode ser que tenha corrigido em software, porque isso é mais questão de software do que físico, provavelmente. A DJI deve ter identificado isso. É tanto que saiu atualizações agora, até pro Phantom. E eu vou estar te confrontando bastante aqui. Agora. Como nós estamos falando para quem vai começar, ou até mesmo para quem está na área, porque assim, nesse ramo, topografia, de geoprocessamento, a gente tem várias figuras, né? Sim. Agora, players. assim, e existem as características de cada empreendimento, Uhum. cada setor que vai atuar. Qualquer pessoa pode utilizar o drone. O que eu preciso para utilizar o drone? Quais os cuidados e os documentos que eu tenho que ter para fazer meu primeiro voo com segurança? Perfeita pergunta. Muita gente acha que é só comprar o drone e sair voando. Não pode. No espaço aéreo, assim como na mineração, eu comparo muito com a mineração porque o controle do subsolo é da União. Assim como o controle da aviação, né, controle do céu, ou do ambiente aéreo, é feito pela ANAC e feito pela Ministério da Defesa. Então, não é só um problema, são vários problemas enfrentar o espaço aéreo. Primeiro, se você não for autorizado, você
pode ser confrontado pela polícia, pelo agente, até agente público, agente municipal pode lhe confrontar, porque ele leva você para a delegacia, seu equipamento é apreendido por invasão de espaço aéreo sem autorização e você responder isso como processo. Agora, a documentação mesmo necessária, você tem que se inscrever no SARPAS, né, um site que eu vou deixar o link aí para você, a ANAC, você se inscrever também, seu equipamento, e ter a Anatel. Porque, assim, radiocontrole tem que ter a Anatel. O CISANT entra nessa documentação? CISANT também. CISANT também. O CISANT é o próprio ANAC, né? ANAC? É Isso. porque o SARPAS é um cadastro ou é no mesmo cadastro que faz o... Não, o SARPAS é uma plataforma que usa os dados do CISANT e os dados da ANAC, que você se inscreve, para você solicitar a autorização de voo. Tá. Esses equipamentos, eles já vêm homologado? Corre o risco de você comprar um não homologado? A homologação da Anatel, ela recentemente fez uma atualização geral dos drones. Agora, se você comprar de fora, normalmente não vem. É para vir o símbolo da Anatel, porque é um símbolo internacional, não deixa de ser. Mas se por acaso não vir, você tem que solicitar. Agora, teve uma melhoria esse ano, que antigamente você pagava R$200 por isso, né? Hoje é grátis. Tem muita gente ganhando dinheiro com autorização, tirando a autorização da Anatel, porque agora é grátis. Vamos voltar às nossas cutucadas. A gente sabe que cada voo, a gente tem que ter o plano de voo, né? Isso é feito, se eu não me engano, até no SARPAS, né? Se eu voar sem esse plano, sem essa autorização, eu me prejudico? Sim, com certeza. Como eu disse antes, né? Você pode ser abordado por uma entidade policial, por um agente policial, e ele mesmo lhe abordar e fazer perguntas. É porque, assim, aqui ainda as regras não são tão rígidas, são rígidas para cadeia, aeroporto, voos próximos, né, dessas entidades. Mas acredito que, no geral, algumas empresas sérias exigem o plano de voo, né? Mas, no geral, aqui, eu acho que ainda é um pouquinho bagunçado. Ou não? Tô errado? Na realidade, é a falta de conhecimento do agente, ou até mesmo das empresas. Porque, para você voar um equipamento como esse, você tem que ter. Eu ia falar, né? Mas assim, o papo vai evoluindo para um lado tão legal. Mas vou voltar aqui um pouco. Você precisa da autorização da ANAC, CISANT, né, fazer os cadastros. Você precisa ter seu plano de voo feito e aprovado. Dependendo do tipo de plano de voo, você demora aí até 8 dias. Uns são instantâneos, mas existem metodologias também de plano de voo, de autorização de voo, desculpa, que você solicita a ANAC, ela autoriza e lhe dá um número. Eu voei no aeroporto de Patos para fazer um levantamento da pista. Eu precisei só desse número para enviar para a Anatel. Anatel não, desculpa. Para DJI destravar o drone. E meu plano de voo já estava aprovado. Entendi. Então quer dizer que quando você vai voar próximo de aeroporto, você tira essa autorização e que, se eu não me engano, o aplicativo ele já trava, ele não te deixa nem decolar. Né? Não decola. Aí, lá na própria plataforma, tem como você informar esse número? Como é que é informado esse número? Tem. Essa informação é dada no site mesmo. Aliás, no próprio controle, você com o tablet, ele já te pergunta, ele já fala para você ir no computador, na realidade. Aí você pode usar o tablet para entrar se tiver internet, você cadastra esse número, mas normalmente o cliente já tem esse número. Né? Ele cuida de todas as autorizações. Nesse meu caso, foi exatamente isso. Agora, se por acaso você tem uma casa próxima que precisa sobrevoar, próximo ao aeroporto, aí é mais difícil, porque você tem que solicitar sua autorização e normalmente leva uns 14 dias, tem que ir no aeroporto, solicitar 1 hora, um momento que você pode fazer. Existe todo um critério, um conjunto de problemáticas associadas que às vezes até inviabiliza. Eu já recusei muito trabalho por conta disso. Tá. Então vamos voltar aqui para o nosso queridinho. Sim. Tá? Então, o drone eu vou adquirir aí usado por uns 7 conto. O novo é o V2, que custa na faixa de 17 mil. E a gente sabe que não é só comprar o drone e voar. Tem essa documentação. E ainda tem, né? Além de tudo isso, tem também o computador.
você precisa ter um computador potente. Então, para quem está começando, eu acredito que você prepare o investimento aí de uns 30 mil reais. Pelo menos isso, né? Isso. Eu fui começando aos poucos. Na realidade, eu comecei comprando um computadorzinho bom, plaquinha de vídeo, com a 1050. Aí fui testando. Não tinha drone nessa época. Era drone. Eu comecei com computadores pequenos, né? Com até um Dell que eu tinha, que usava para trabalho. Daí eu troquei por um Dell com uma placa de vídeo já mais robusta, da 1050. E aí hoje em dia eu tô com um Predator com a 20. Que placa de vídeo é essa que eu nem sei? Tempo, né? Como sempre eu sou meio que o carrasco, agora eu vou dar uma criticada. O pessoal acha que o drone vai resolver todos os seus problemas e não é bem assim. Eu, como técnico, eu vejo várias situações. Tanto o lado do empresário, como o lado do executor. Porque tem muitas pessoas que pedem o voo de drone. E o voo de drone tem várias características. Por exemplo, é rápido, eu medi 11 km com drone, a altimetria é confiável? O que você me diz sobre isso? Meu amigo, isso é uma coisa a ser estudada e sempre envolve a experiência. Como é que eu posso lhe dizer? A experiência da pessoa pode dizer que sim ou que não. Por exemplo, existem 2 pontos fracos dos drones. Que o ponto fraco é a água e vegetação. E homogeneidade, né? A homogeneidade vem da água e vem do... Vegetação tá todo começo de projeto, então... Então é complicado. Por exemplo, primitivo com drone, você tem que avaliar, primeiramente, nas imagens de Google mesmo, se aquela região tem uma mata muito densa, se não, se existe pontos de solo. Mas aí que tá, né? Exato. Como já dizia minha avó, dinheiro e P não resolve se for pouco. Exato. Existe drone, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, que tem um sensor que já está ultrapassando árvore e folha. Sabe dizer qual drone é esse? Rapaz, na realidade, mais é o estilo de câmera. Essa câmera pode ser adotada num Phantom, por exemplo. Só que essa câmera é caríssima. Caríssima, estamos falando de drone de 300 mil reais agora. Né? Tem umas dessas que é por sensor... ela não é um lidar na realidade, porque o drone ele imita um sensor lidar, imita entre aspas, né? Porque na realidade a figura RGB ela tem profundidade. Então, com a sobreposição da imagem, com o princípio aerofotogramétrico, a gente consegue trazer essa sobreposição, mas é como eu te disse, não adianta de nada eu oferecer ao cliente uma tecnologia, uma forma de resolução, se eu não entendo a minha tecnologia e até onde ela vai. Porque é difícil. Tem muito profissional que brinca de drone. E não pode ser assim. Não pode. Pontos de controle, tem gente que faz 4 pontos de controle, 3, para uma topografia. Isso não existe. Mas o ponto de controle vai ser essencial e fundamental aonde? Pronto. Já quando eu preciso de precisão e acurácia. Porque, ó, eu fiz pilha de agregado, nós estávamos fazendo com um drone. E eu, muito cético ainda do drone, né? Conferi diversas vezes com o RTK. Em volume, diferença mínima, né? E a precisão dada ao relatório do Metashape era de pouquíssimo, 2 centímetros, digamos assim. Então, isso é irrelevante em relação a XY. Z, como eu disse, deu bem próximo. Teve situações de pedreira que o drone não se comportou muito bem. Então, assim, devido à problemática das situações, porque o drone, como que eu posso dizer? Ele tem os bugs dele. Dia que ele tá funcional, dia que ele não tá funcional, dia que ele tá fora do ar. Você pode falar um pouco dos problemas que a gente pode encontrar nos voos? Pronto, eu acho que... Ou seja, vamos ser realistas. Sim. Drone, dá problema? O problema, na realidade, está na metodologia de abordagem das fotos. Porque assim, você tem que entender. Não, eu falo assim, pane. Pane do drone, do equipamento. Pane do equipamento. O equipamento tem que ser bem revisado. Porque existem problemas... Porque, pensa assim, um drone como esse, lá fora, é adotado como um brinquedo. Aqui é que a gente brinca de profissional. Na realidade, faz o profissional. Mas a gente não tem um outro drone, né? Ele foi adaptado... porque teve, no começo, quando tava saindo,
uma empresa bem conhecida aqui de Fortaleza, não vou citar o nome, né? Sim, Mas estava vendendo e vendeu muito a ANAF, se eu não me engano. o ANAF. O ANAF. Sim. O ANAF é tipo o maré dos drones, né? É, com certeza. Aquilo dá problema demais. Tem a problemática que ele é chinês, né? Aquele. Né? Ele é chinês, o ANAF? Chinês. Não, o ANAF é. ANAF, não sei. Sei que deu bastante pra mim. Eu tenho que procurar o ANAF. Porque- É o Parro? É da galera do Parro? Fala-se que o Phantom não foi... Ele foi adaptado para topografia, né? Não foi feito exatamente para essa finalidade. Até hoje a gente não tem um drone específico para isso. Ou ele pegou só de adaptação, eu tô errado. Existe um drone específico. Se eu não me engano, a Alcatel tá fazendo drones específicos para isso. É isso? Mas por que que a gente usa o drone como topografia? É o processo, é o sistema. Na realidade, é a metodologia aerofotogramétrica. Posso até te explicar um pouco, porque como é que a gente usava as fotografias aéreas antigamente? Sobreposição. Uma baita de uma câmera, no avião. Uma câmera né? no avião, exatamente. Tinha que seguir os procedimentos Sim. que não podia ter nuvem, sobreposição do quadrado em 25%. Exatamente. Você imagina que toda essa metodologia, o avião só podia, na faixa que ele foi pré-determinada, variar 3 graus, no máximo. Acima disso já inviabilizava a foto. Ele teria que voltar, pegar a posição e fazer novamente a faixa. Aí o que aconteceu? Os softwares de 3D começaram a trabalhar com fotografias. Até porque para captura de pessoas, captura de monumentos, fazer aqueles modelos 3D para jogos. A pessoal dos drones começou a entender aquilo ali como uma característica e começou a adotar isso como procedimento. E usou os softwares inicialmente feitos para 3D como topografia. Aí a Gisoft vendo essa crescente, né, oportunidade, a Pix4D também, com o Pix4D, né, com o pessoal do processamento mais voltado a imagens 3D de jogos, começaram a adotar tecnologias, metodologias para a formação dessas imagens e formar ortofotos. Porque no final isso é mais barato que a imagem de satélite. O pessoal que está nos acompanhando aqui, não é que a gente está enrolando, a gente está desenvolvendo, né, o assunto para que vocês entendam melhor, mas eu já vou cutucar, porque tudo que interessa, né, que como eu estou com um especialista aqui do lado e eu na parte técnica de obras, eu também tenho as minhas dúvidas, então eu vou aproveitar para sanar todas aqui. Então é o seguinte, vamos para aquecer esse nosso papo aqui. Ótimo. Drone para as-built. Volume eu não considero ele muito aceitável. Aonde que ele entra, como que ele entra, que tipo de obra? Você já teve alguma obra punk, problemática, que o drone se comportou bem ou mal? Você pode mostrar alguma coisa? Sim, as built, eu trabalhei agora na obra do canal em Sertânia e Arco Verde, né, entre Sertânia e Arco Verde, foi uma problemática muito grande. Primeiro, por 2 motivos. O Datum adotado. Eles adotaram o Datum SAD69. Então, até a gente chegar num alinhamento legal dos dados para processamento, foi um desafio. Até por conta de pontos de primitivo que eles tinham. Tinha poucos pontos de primitivo. Eles foram instalando depois que a obra estava concluída, né? Agora que a gente conseguiu pontos legais. Mas deixa eu te perguntar. A questão do SAD69. Se eu implantar um marco, não seria só converter? Bom, o problema é que eles usavam e ainda usam os equipamentos antigos. Então, dá para converter. Só que você tem que saber qual SAD69. Porque são vários SAD69. Você tem o 96. O mais usado seria o atual 96, né? Que tem o SAD69, o SAD69 Brasil, se não me engano. Sim. E ainda temos outros que é o Aratuá. Os mais antigos, né? Aquele primeiro. Não sei se já saiu de linha, né? Isso. E ele não é geocêntrico, o SAD69. Então a gente tem um problema muito grande com. Boa. O eixo cilindro, né? O eixo cilindro, isso. A gente tem um problema muito grande na conversão, porque se a gente não tiver um cuidado especial, as informações saem tudo truncadas. Então, para quem não está entendendo o que a gente está falando, tem uma luzinha aqui do lado, vou pedir para o meu amigo explicar melhor. Porque os Datum hoje, né? A gente usa o Sirius 2000.
o Siga 2000 que apoia a gente no nosso sistema geodésico brasileiro. Esses apoios são feitos com os aparelhos RTK, né? Ou quer dizer, um GPS geodésico, pode ser até com a aplicação do RTK. O que ele está querendo explicar, né? Vou pedir para ele desenhar essa parte na lousinha, que é bem interessante. Agora eu tenho que lembrar, mano. Dá uma pausa aí. Eu sei que porque você considera o centro da Terra. Peraí. Pô, tu geólogo, geoprocessamento. Eu sei disso, mano, mas a última vez que eu expliquei isso foi na turma de levantamento. Eu vou te ajudar aqui, ó. Terra. O geode. Deformidade da superfície terrestre. SAD 69, Sirgas 2000. Pronto. Tem de outra cor aqui, né? A gente tem Porque o elipsoide. O elipsoide, na verdade, é aqui, né? Pega a melhor elipse da Terra, né? Tem o elipsoide, geode e a superfície do terreno. É o H também, que é o H é a deformidade terrestre, né? Isso. Pronto. H, agora é contigo. Esses assuntos mais técnicos, né, são pouco abordados. Eu vou tocar aqui enquanto eles se preparam, porque a nível de Nordeste existe uma carência. Hoje essa carência está sendo mais suprida. Que o Harry me corrija se eu estiver errado, mas quando eu cheguei em 2009, estourou na construção civil. E os profissionais aqui eram poucos capacitados. O que foi gerando? Foi gerando que vinha pessoal de fora capacitado, ia treinando, e esse pessoal que foi treinando não foi se capacitando e foi treinando outras pessoas. Então, o nosso mercado é um pouco carente. Eu não sei se você concorda com essa minha visão, né? Sim. Com certeza. A necessidade do uso do sistema geocêntrico se fez justamente ao aumento muito grande das obras, feito naquela época 2000, por aí 2005, que foi aumentando muito, mas a aceitação desse novo datum foi uma dificuldade. Os órgãos públicos estavam todos com seu sistema em SAD-69. Como converter um sistema geocêntrico assim? Não foi fácil. São milhares e milhares de dados. Então, por isso que ainda existe hoje obras que usam SAD-69 como fonte. Esse é um problema que a gente tem. Existe, inclusive, sai projetos ainda. Participei de um projeto do desassoreamento do Rio Cocó, do trecho da BR-116. Todo em SAD-69. Teve que ser convertido e a gente aceita, né, com facilidade, porque hoje até as coletoras dos equipamentos facilitam essa integração. Com certeza, né? Com certeza. A gente lá no Arco Verde, a gente teve uma facilidade a gente imaginou o seguinte, nós imaginamos, né, a topógrafa que estava comigo era o Júlio César, topógrafo muito bom, e a Maraísa, Maraísa, que é engenheira agrônoma, né? Engenheira agrônoma, muito boa, professora excelente na parte de topografia. Eles decidiram o seguinte: vamos armar nesse marco e vamos pegar esse dado. Esse dado já tinha altura, X e Y, a gente configurou a coletora, só configurou também, colocou os dados do SAD 6996, e aí a gente coletou o dado direto. A gente não precisou de tanta conversão. Então facilitou muito a vida da gente. O antigo foi um problema muito grande, porque não sabíamos. Aí a gente tentou converter e deu tudo errado. Nem mesmo a empresa sabia se aqueles dados eram confiáveis. E nessa parte que você está falando, quando nós estamos falando de processamento, então essa parte de datum também se aplica no drone, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que ter muito cuidado, que o drone ele absorve dados do WGS-84. No caso... Ixi, aí é treta, uma polêmica do WGS-84. Na realidade, vou falar uma polêmica muito maior. A gente não precisava ter criado o Sirgas 2000. Justamente, existe uma briga, salvo engano aí, existe uma briga de plágio, né? Do Sirgas 2000 com o WGS-84. Com certeza. Mas aí que tá. Muda, é porque são várias casas decimais, pessoal. Se eu não me engano, as 3 últimas casas que mudam do Sirgas pro WGS, né? Que isso aí matematicamente é irrisório. É irrisório, é coisa de milímetro, décimo de milímetro, coisa pequenina, que não vai interferir no nosso trabalho. Se nós trabalharmos em WGS-84, não temos problema. Mas o Brasil, como sempre, quer inventar moda, né? Igual a tomada. A tomada de 3 pinos da gente é diferente de todo mundo.
É porque, assim, ó, polêmicas à parte, né? Então, agora, você já se preparou? Eu tô puxando assunto até você se preparar aí, Sim, mas tá que tem, dá caldo pra manga aí, porque, ó, eu vou falar num assunto que é mais polêmico ainda. Existe um livro do professor Jaci Ramos, se eu não me engano, é Topografia na Prática, que ele fala exatamente da linguagem dos equipamentos. Hoje em dia, agora se trabalha mais com GPS geodésico, mas antes era com estação. Sim. Estação e GPS não se falam muito, né? Não, Por não conta é da curvatura terrestre. justo. E eu aqui bato o pé, duvido que poucas pessoas utilizam a transformação, né? Uhum. Eu dou aqui minha tapa à cara, eu tô chamando pra briga mesmo, porque quando eu vou fazer o negócio direitinho, muitas pessoas estranham. Eles não têm esse hábito de converter a coordenada plano local. Sim, sim. E isso aí no drone, se você for pegar um ponto de apoio, eu acredito que seja tudo com GPS. Ou ainda tem nego que sai de marco e implanta por poligonal com estação. Meu amigo, tem muita gente que faz tanta coisa louca. Eu peguei dados de pontos de controle existentes. Em uma área, o rapaz marcou os pontos de controle, só que ele não me avisou que ele marcou com estação. Exatamente. Meu amigo, ele pegou um ponto de GPS Exatamente. e saiu levando a altura para todos os lados. Só que detalhe, a altura não foi nem convertida pro elipsoide. Ou elipsoide não, que eu digo, pra altura normal, que é a altura que a gente usa. Ele pegou uma altura arbitrária, no caso? Altura elipsoidal. Agora, Mas aí dá pra. Você aplica aí a ondulação geoidal, você chega próximo, 50 centímetros e tal. mas se você levar pra praia, alturas negativas. Ele me entregou alturas negativas. Aí fodeu. Aí lascou tudo. É porque tá abaixo do nível do mar, que você quer dizer. Então, É pro pessoal aí que não entende, a gente tem as referências de nível, inclusive são quase todas destruídas. Obrigado, população brasileira, por destruir isso aí. Isso aí acaba com o nosso trabalho, tá? Existem uns marcos do IBGE de SAT que contém X e Y. Existem as referências de nível que só contém o Z. A gente precisa disso, então... Mas, inclusive, olha só, cara. Quem cagou o pau, eu não vou citar nome não, mas uma empresa que coloca aqueles marquinhos de telefone destruiu aí, eu acho que 50% dos marcos. por aí. Hoje em dia você procura marcos nas pontes, em todos os cantos, não encontra. Algumas plaquinhas, marco já era, né? Plaquinha já era. igreja. A igreja é danada para substituir. Às vezes começa Por obra. no piso, depois da obra fica no pé da igreja. Nossa senhora, a gente precisou de um agora para transferência de base. Meu Deus do céu. E tem que tomar cuidado também que tem muito RN que ele não é por nivelamento geométrico, né? Isso, Ele é ondulação geoidal. isso, a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que na correção do PPP, na correção dos dados, a gente tem a geoidal. Tu vai querer essa treta mesmo? Não, quero Tu não. vai querer essa treta. Tu falou de PPP, vamos lá. PPP, posso confiar? Tá na norma? Meu amigo, aí você bateu com... Vamos pular. Eu gosto muito de trabalhar com pós-processado, mas... Eu tô brincando assim porque nós estamos fugindo um pouco do assunto do drone, mas não estamos fugindo, na verdade tem tudo a ver. O drone, ele não voa sozinho, é fundamental que ele tenha esse ponto de apoio, tá? Inclusive o drone tem um GPS nele, ele tem que estar bem calibradinho, senão ele nem volta. Então, assim, nós vamos falar aqui um pouquinho, porque a ideia aqui é porque vendem facilidade. E o drone, quando você pega, você vai aprender na prática. Você tem que ter o sentimento de voar. Você tem que, se você pegar uma área que é uma estrada sinuosa, você vai ter que fazer vários planos de voo. Se você retilínizar, não vai ficar legal, não vai pegar. E assim que o nosso amigo estiver pronto, ele vai apresentar o canal para que vocês tenham uma ideia melhor do que nós estamos falando aqui. Justamente, gente. Porque, assim, essa facilidade do drone é relacionada à aquisição de fotos. Qualquer máquina fotográfica consegue fotos. O problema está no processamento dos dados e no planejamento das missões, como eu falei no início, mas a gente sempre reforça isso até em cursos, porque as pessoas não tocam nesse assunto. E nem tocam no assunto da legalização.
Rapaz, tem muita gente ilegal trabalhando pensando que tá legal, mas legal só deve estar o equipamento, porque legalizado não tá. Porque é muito detalhe, é muita coisinha. Às vezes a gente perde 4, 5 dias de campo para 2 horas de... Aliás, 4, 5 dias de escritório para 1 hora, 2 de campo. Agora essa 1 hora, 2 de campo, a gente... É ganho que a gente tem num planejamento. Rapaz, planejar o ponto de controle, como eu estava até falando pro Wellington, que tem gente que marca 3 pontos de controle, 2, 1... Qual é o ideal de pontos de controle na foto? Meu amigo, não tem um ideal. Eu vou lhe dizer logo. Agora é o seguinte, existem trabalhos na literatura, inclusive um feito pela Agência Nacional de Mineração aqui do Ceará, que pegou tanto a aquisição LIDAR, a laser, aquisição no Google não, agora eu esqueci. Mas pegou drone, LIDAR, e a outra eu esqueci. LIDAR é o... LIDAR é a laser. A laser, A né? laser, isso. Tem Então, um levantamento a laser. A laser, não, eu tô confundido aqui com satélite, não, mas existe um levantamento LIDAR, não é isso? Existe. Colocado até... Existem drones hoje em dia que fazem o LIDAR, só que são preços astronômicos. E é inviável. É inviável para nossa realidade. Agora, falando em custo-benefício... Eu vou concluir depois. Falando em custo-benefício, o drone é bacana. Onde que o drone entra? De apoio, quando você vai fazer um levantamento, você tem várias dificuldades. Restrição de telhado que GPS não pega. Ele te dá uma noção melhor do desenho, porque você pega um levantamento de 24 km, até você lembrar o que é canteiro, entrada, não entrada, isso o drone é excelente. Isso é sem dúvida. Uhum. Nós estamos aqui, agora vamos forçar aqui o nosso amigo. Moça, ele tá se trancando, ele não quer mostrar o trabalho. Não, tá aqui, homem. Pelo amor de Vamos Deus. lá. Vai Vai explicar aí. Agora vamos comentar aqui e eu vou jogar na tela aqui para vocês entenderem o que a gente tá falando. Vou jogar na tela para vocês aí terem a mesma imagem que eu. Então, ele tá me mostrando aqui uma foto de um canal. Esse canal foi o de Arco Verde Sertânia. E o que você fez nesse trabalho? Pronto, aqui. Quantos quilômetros tem aí? Aqui. Te pergunto, quantos dias de voo? Foram 4 dias de voo. Tá. Porque assim, existe enquanto eu calculo aqui a distância, mas por que foram 4 dias de voo? Não, isso é mais ou menos, só pra gente ter uma noção aqui. Deixa eu ver aqui. Vixe, isso aqui é quilômetro, 5 quilômetros, 8, 10, lá vai, 14, 15, 19. Pessoal, estamos falando de 27 quilômetros. Isso, nessa faixa. Teve outra que eu fiz, um pouco maior, mas esse aqui, qual que é a largura? 27 quilômetros por... mais ou menos uns... Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, eles disseram 200 metros, mas... Deixa eu ver aqui. Eu fiz 300. Agora aí, ó, você falou 4 dias de campo e quantos dias de processamento? Processamento aqui foi semanas e semanas, viu? O que é semanas e semanas, pro pessoal entender isso aqui? Porque é o seguinte... Dá uma visãozinha pro pessoal entender as bermas que isso aí, porque isso aí eu conheço lá a região, eu sei que... nós estamos falando do canal São Francisco aí? Ou não? Aqui ainda é Pernambuco. Pernambuco, né? Isso. Ó. Esse aqui aqui é um exemplo simples, né? Mas tem piores. Pra quem tá vendo aí na tela, ó, ele tá rotacionando aqui, isso aqui o canal tá onde? Mostra o canal, cadê a água? Canal aqui, pronto. Isso. Mas isso aí tá um texto de um segmento só, né? Cadê as bermas? Pronto. Deixa eu pegar o das bermas, tá lá na frente. Vamos para as bermas. Acho que fica então, ó, você tá me falando que 4 dias de levantamento e semanas de processamento. Isso. Aí eu te pergunto, quando você gera o produto, o teu cliente tem computador para ver isso? Tem. A gente coloca num formato amigável, né? No caso, a gente coloca as curvas de nível de forma que ele consiga ver. Inclusive, nesse caso, a gente mandou a nuvem de pontos. Ele preferiu a nuvem de pontos. Ó, esse é um trabalho que raramente eu vejo um trabalho que dá para pegar uma berma feitinha com drone. Sim. Normalmente ele não dá esse detalhamento todo, né? Porque assim... Qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato aqui é você ter ideia do GSD de trabalho e respeitar a topografia natural do terreno. Qual é a topografia natural do terreno? As laterais.
quando eu estimo aqui, uma topografia, aliás, estimo não, na realidade, quando eu estimo o que eu quero pegar aqui, na realidade eu estou definindo a minha sobreposição de imagens. Tem muita gente que trabalha com levantamento habitual. Não é um levantamento habitual, aqui é um levantamento em faixa. No caso... O que você quer dizer com levantamento em faixa? Pronto, eu vou colocar aqui a faixa de fotos. Foi adquirida dessa forma. Né, ó. Você vê aqui, ó, ela acompanha o canal. Eu tô te entendendo. Só que essa distância ela tem que ser mantida, porque se não for mantida, eu vou ter erro no processamento. Exatamente, ó, eu tô vendo uma sinuosidade do canal. Então, assim, a gente comentando em outras situações, eu te falei a minha metodologia, que inclusive é um pouco braçal, mas interessante, você tinha achado, né? Porque eu não sabia que tinha um programa que faz esse planejamento. Então, o que na minha situação eu fiz? Eu peguei esses segmentos que vocês estão vendo na curva, eu peguei pequenos planos de voo. Em reta eu alonguei de limite de 1 a bateria. Eu não sei como é que você faz, qual que é a metodologia que você usa. Porque assim, ó, tem gente que acha que eu vou pegar a porra de um drone e vai fazer isso aqui mágico. Não é, isso aqui dá trabalho pra caramba. Nossa, porque você pega um drone, o drone voa 20 minutos no máximo. Mesmo que você tenha aí, sei lá, 20 baterias, você vai sobrecarregar o motorzinho dele. Ele vai superaquecer, perigoso cair. Então, assim, qual que é o tempo de voo, qual que são os trechos, recomendação de bateria, eu vejo drone, muita bateria inchada, eu vejo drone com problema de pousar e bater na planta e estragar a hélice, qual que são os cuidados que eu tenho que ter para fazer um voo limpinho, para fazer um voo bonitinho. Meu amigo, isso dá um programa inteiro, viu? Mas, assim, todo mundo fala nisso, bom senso. Porque assim, eu não posso sair jogando o drone para todo canto. Olha o ambiente que você vai trabalhar. Se você tiver a possibilidade de passar no ambiente, olhar antes, é interessante. Se não, você usa a tecnologia do Google Earth. Você olha, exagera verticalmente mesmo para você ver se a topografia realmente é porque a gente tá brincando assim, ele tava fugindo um pouquinho, mas Sim. É porque assim, ó, eu tenho esses 26 quilômetros, não sei se ele tem a programação dele de voo. Eu vou falar. Eu tô apertando ele, eu quero os pulos do gato dele aqui. É porque assim, ó, você não pega essa poligonal do canal e joga os 20 quilômetros de uma vez. Porque senão seu drone vai sair do seu ponto de partida. Quando ele zera a bateria, ele volta. Pronto. Quando você troca a bateria do seu ponto de partida, que ele vai chegar no outro ponto para começar, já vai acabar a bateria, ele não vai nem fazer o voo. Então você tem que fazer trechinhos pequenos para que ele encerre, você fecha aquele ciclo. Então assim, ó, o meu método era arcaico, mas é porque assim, ele tá mostrando na tela, eu vou jogar isso aqui para a tela e vou mostrar para vocês. Coloca na outra, por favor. Pronto. Na outra foto. Para o pessoal ver mais bonitinho aí, ó. Aí, vamos ver lá. Já tá com os pontos de controle. Olha aí que massa. Pronto. Então olha ficou legal. Olha aí. Então, deixa eu botar aqui F11. F11 acho que já mostra melhor. Olha aí que... Pronto. Com um voozinho limpinho, né? Isso, poucas nuvens, a gente tem cuidado. Mas pronto, vou falar qual foi a metodologia daqui. Primeiro, eu não usei drone deploy, não usei nenhum outro tipo de aplicativo. Usei um pouco usado pela galera. A galera usa muito para foto, que é o Lit. O Lit, ele é muito bom. Tu não usou o drone deploy aqui? Não. O drone deploy tem uma aplicação de canais, só que eu acho que ele diminui muito a velocidade do drone. Aí eu perco um pouco de foto, se vou ventar forte, eu perco foto. Mas você não pode controlar a velocidade, né? Não. No drone deploy a velocidade é calculada pela aquisição. Existe um cálculo matemático que as pessoas usam para que essa sobreposição seja obedecida. Só que eu posso burlar um pouco isso. No caso, ó, eu pego aqui, ó, tem todo o meu plano de voo. Como foi que eu usei? Eu fiz um voo linear. Esse voo é mais complicado. Corredor, né? Corredor. Não, aí eu te pergunto, o drone deploy hoje, naqueles recursos, tem o corredor? Tem. Porque, assim, eu usei outras metodologias. Eu vou deixar ele explicar, eu vou só cortar ele aqui, que é o seguinte, ó. Na tela aqui eu vou falar, depois eu vou tentar explicar para vocês. No caso, em média, ele voa, um Maviczinho voa 15 minutos. 15 minutos é mais ou menos relativo a uma faixa de 100 metros por 1 quilômetro, digamos. Sim.
né? Então o que eu faço? Eu coloco o meu ponto do começo e vou até 1 quilômetro. Quando ele acaba, eu encerro esse trecho. Aí eu vou pro trecho 2, que vai começar no final de 1 quilômetro e vai pro 2. E assim é um trabalho braçal. Eu fiz isso aí, só que, detalhe, você fez muito bem, porque você sabe a capacidade do seu drone. O meu também sei, a capacidade da bateria. A capacidade de segurança do drone, do Phantom 4, é 7 km com a bateria. Eu não arrisco voar isso tudo fora, não. É 7 km linear, mas dá certo. Não, eu não. Eu já voei 12. Não, o problema de voar 12, que tu voou numa faixa só? Mas eu fui seguindo com o carro. Mas Tá ele... entendendo? Aí, ó, outro pulo do gato. Ele não tá falando, mas tem hora que o controle, se você ficar uma faixa, ele perde sinal. E o que isso quer dizer? Que você não vai ter o comandinho do controle para voltar. Exatamente. Então, se você ver aqui na imagem, na ortofoto, tem vários Fiat Uno vermelho, que é meu carrinho, correndo atrás do drone. Porque eu não peguei aqui, mas na maioria das fotos eu tirei. Cara, porque esse é um assunto gostoso que tem muito o que falar, porque nós estamos vendo aqui, ó, uma ortoimagem, né? Excelente. Ele já mostrou as camadas com a berma, ficou muito bom o trabalho. Esse trabalho aí, você confrontou com alguma topografia convencional? Sim, a topografia do primitivo deles. A lateral bateu. Bateu completamente. Ó, e assim, ficou muito bom. O que é aceitável de diferença para um trabalho desse? Eles disseram que caso de 5 centímetros, 7 centímetros de 5 centímetros? De fundo. De fundo que eu digo por conta da água. Não, eu tô falando assim, em XY. Ah, em XY deu quase zero aqui, XY, porque... Todo o trecho? Quase todo o trecho. Ah, por conta da quantidade de pontos de apoio, pontos de apoio. Você usou quantos pontos? Agora os pontos de apoio é o seguinte, foi bem inteligente. Deixa eu botar aqui a gente ver. Eu não botei milhares de pontos de controle porque não há necessidade. Eu preciso amarrar um conjunto de fotos com outras. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que é o console. Não. Deixa eu ver aqui. Essa listinha do lado aqui são o quê? Workspace. Acho que é referência. Referência? É. Pronto. Timeline. Tá cego. Então a gente podia depois relacionar, porque agora eu fiquei interessado. Eu sei do Drone Deploy, que tem vários recursos. Aí o DH Mobile, e você disse um outro programinha, que foi o Lit. Lit eu não conhecia. O Lit, o problema do Lit é que ele automatiza muito a sua configuração. Ele deixa você configurar a velocidade, deixa configurar a altura. Ingessa, né, o processo? Não é nem ingessa, na realidade ele libera o drone, o potencial. O Drone Deploy tem um problema. Se você não voar 120 metros, ele não joga para 12 metros por segundo a velocidade. Ele não. Você pode voar a 30 metros e colocar os 12 metros por segundo tranquilo. Tá. Aí só lembrando que, de acordo com as regrinhas brasileiras, a gente não é desejável que suba acima dos 120. Só né? autorizado. Porque se subir acima de 120, você corre o risco de bater em algum equipamento aéreo que faça transporte público, como helicóptero, como aeromodelos não, na realidade, ambientes aéreos, né, no caso. Anomalia? Isso aqui é uma anomaliazinha? Aonde? Aqui. Isso aqui é o grave problema do drone, né? No caso, a água. Água e situações homogêneas. Existem alguns trechos aqui do canal que eu tive um problema muito grande. Eu tive que usar até classificação por BIM. Acredita nisso? Para dar certo. Porque é o seguinte, a quantidade de pontos confiáveis diminuiu muito devido principalmente a quantidade de água nas bermas. Choveu na cidade e joga para facilidade, mas não é bem assim não. Só de cursos externos, eu fiz um curso internacional de drone com o pessoal do Pix4D. Internacional, você foi para fora fazer? Não, eu fico aqui mesmo, de internet, com o pessoal da Pix4D. O rapaz, teve um que o Emanuele veio para cá, pro Ceará. Quem que é Emanuele? Emanuele só o cara bambambam da Pix4D. A Pix4D, quanto é que custa um software? A galera trabalha o quê? Trabalha na legalidade ou na ilegalidade? Mas é difícil comprar um software desse hoje. Porque é caro, né? É caro demais. Assim, lá é barato. Lá você compra por, sei lá, $12 mil, você compra um software desse, a licença. Aqui você com $12 mil não compra nem a licença mensal direito. Pix4D,
meu amigo James, da Geotop, né? Sim. Que adquiriu uns equipamentos dessa empresa com aquele maré que eu te falei. Sim. O maré. E Se eu não me engano, ele pagou cerca de 25 mil na licença. Isso há 5 anos atrás. É, isso mesmo. Hoje em dia deve estar mais caro, porque o dólar tá R$5,60 por aí, 5,70. Cara, assim, eu cheguei lá com conhecimento na obra manual. Uhum. E eu voava com meu Phantomzinho e vi o Mavic 2 e falei, eu vou comer esse drone, começar ao fim. Então eu fiz vários testes de vídeo, gravação, peguei recurso dele seguir o carro para fazer filmagem da obra, peguei foto 360, peguei modelagem estacionária, que ele pega Sim. toda a rotatividade para cubação. Então assim, eu usei ele do começo ao fim, só que tinha uma plataforma lá chamada SiteScan. Não sei se você conhece. Já ouvi falar, já. Ela é completamente automatizada. Então, assim, ela calcula sozinho, faz o plano. Se você faz o plano de voo, indica. Ela voa só, calcula só, manda pro servidor. Só que eu, muito curioso, liguei pro representante e falando em reais, a licença custa R$80 mil por ano. Por ano. A Drone Deploy é $400 por mês, mas não faz tudo que... Não faz. A SiteScan, ela é junto com o ArcGIS, então... Então, o ArcGIS você está aí no mercado há muitos anos, né? É um software poderoso de processamento. Eu trabalho só mais com ArcGIS. Eu trabalho com CAD também, mas é muito pouco. Mas os meus trabalhos, meus resultados são mais de ArcGIS. E é um software que, pelo amor de Deus, cara, eu conheço 10% nesse tempo todo. Eu acho que 10% acho que é muito. Então, ó, vamos lá. Software, processamento, 25 mil conto. Computador, bom, Uns 7 mil. 10 conto. 10 conto. Então estamos falando de 35. Drone, 15. 50 amigo. conto. Aí esse 50 conto o profissional investe, capacita. Quanto é que ele pode fazer um voo? Então. E ainda tem a bateria, né? A limitação da bateria. Cara, ó, ele só vem com uma bateria, Uma né? bateria. Ele só vem com uma bateria. Essa bateria, ela é bem baratinha. Ela é quase o preço do drone. Uma bateria tá custando 2.500 por aí. Original? Original. O nosso amigo aqui, acho que ele tem umas 13 baterias. Que Então, é isso? ele vai pro canal e ele vai parecendo um Rambo, cheio de bateria Eu no perdi bolso. 4 agora com enxasque, cara. Eu tô Inchaço. fazendo velório dessas 4. Recupera? Impossível. Hã? Mas isso aí é célula, cara. É célula... Não, mas não recupera não. Porque essas células são especiais, da própria DJI. Tu tem o teu há quanto tempo? Faz desde 2018... 2018. Já fez alguma manutenção? Direto. Faço Direto? manutenção, limpeza. Ah, não, beleza. Já precisou trocar alguma peça? Já. Uma época dessa ela caiu, mas eu tive que trocar as Caiu peças. por quê? Caiu por imprudência. Impedência? Eu digo mesmo, imprudência. Cara, Rajada de vento. Rajada de vento. Não, eu tive uma pane que assim, ó, eles recomendam você nivelar, né? Uhum. Aferir o equipamento sempre for voar. Isso é chato. Às vezes na correria a gente acaba esquecendo. O Phantom 3, em 2 situações próximas de uma pequena subestação, ele subiu e eu não tava nem fazendo voo, só voo livre. Ele subiu e do nada ele começou a ficar doido. Ele ia pro canto e eu tentava chegar com o controle, ele Sim. não vinha. E é normal. Rapaz, isso dá um programa, viu? É Outro. normal, é normal. Isso que é coisa que ninguém fala. Tem o meu amigo Corban, lá de Mossoró. Corban, ele fala até hoje que o drone dele foi abduzido. Ele subiu, o drone subiu. Então, assim, a gente, não se fala. Eu vou ter que cutucar esses aí, que tem vários representantes que falam que o drone é bom, o drone é muito preciso, o drone é isso. Eu acredito que seja mesmo. Com um profissional competente, que segue as restrições, né, do equipamento, que segue as características técnicas, fazendo ponto de controle, fazendo seu plano de voo, respeitando o tempo para voar, que é vento, adversidade, né? Que respeita as diversas formas de pane, que nenhum equipamento é perfeito. Apesar das facilidades, das praticidades, né? A gente tem o erro máquina, né? Tem os bugs, porque ó, o que ninguém te fala, eu tô aqui com o rap, porque eu tô dando umas cutucadinhas, porque quando você compra um desse, eles falam que é melhor você ter um iPad, né? iOS.
E aí é mais investimento. Quem voa Android é ruim. Mas existem umas técnicas para você trabalhar com Android legal. Mas você tem que estar formatando direto o seu software Não, ali, não precisa, reinstalando. Não precisa não. Não precisa não. O problema é o seguinte, é que o Android ele é muito metido. Ele quer... O Android é metido? metido. Não era o iOS, não? Não, é o Android. Porque o Android ele pede para abrir o arquivo, né? O software. Se você selecionar aquilo e selecionar ele para sempre, acabou. Aí você tem que ir lá nas opções, é uma dificuldade. É uma chateação. Não é difícil, é uma chateação a mais. Aí você consegue tirar o software como principal. Outra coisa que o pessoal não faz muito é desconectar e conectar o cabo do controle. Isso ajuda muito, porque isso reformula os dados que estão sendo transferidos. Quando você muda de software no Android, você tira o cabo e coloca novamente. Aí o software vai ler integralmente. Esse é um dos problemas do Android. O iOS não, o iOS é de boa. Você muda de um para o outro tranquilo e vai. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Às vezes dá um bugzinho ou outro, mas você desconectando o cabo novamente, colocando, é menor, mas você consegue fazer. Mas a perguntinha que ele não respondeu ainda. Quanto é que fica um voozinho? Você faz o quê? Diária? Cara, Quem quiser contratar o Harry hoje? É diária? É por serviço? Depende do O que o Harry oferece? Porque o Harry, ele também parte de licenciamento, parte ambiental, né? parte ambiental, Ele parte de laudo, parte de tudo. E na geologia, o que você oferece? O serviço? Geologia, licenciamento, acompanhamento de obra. De obra você fala com a lava, isso? Avaliação de jazido, avaliação de área, também a gente faz isso. E com drone facilita muito, sabe? Você pega um pedaço de área, avalia, pode até fazer o volume, pode fazer a sua medição. Uma pré-análise, né? De Agora, ocupação. aquele caso que você disse da pedreira, o problema que você enfrentou, sabe o que foi? Homogeneidade. Aqui, ó. Homogeneidade. Eu fiz vários voos lá da pedreira. Inclusive, estava com o engenheiro Bernardo Prates, um abraço, um engenheiro muito bom, um engenheiro novo, também. Civil, dedicado. E a gente fez vários levantamentos lá, convencional e... Eu vou estar mostrando aqui pra galera. Ó. Aqui a pedreira era assim e tinha uma encosta. Tá? Tinha encosta. Então eu tinha muito material agregado. Uhum. Então assim, o voo, ele não pegou... Eu vou riscar aqui, ó. Certo. Tá? Ele não me deu uma cubação de encosta confiável. Ah, rapaz, aí... Ele fez uma modelagem bonitinha, ele me deu o perfil, que você abre o perfilamento, fica perfeito. Só que ele deu conflito de dados na modelagem de encosta. Inclusive, eu precisei fazer 2 voos, porque o primeiro voo, não sei porquê, ele se perdeu. Ele ficou voo... Ele ficou a foto, mas ele ficou um buraco, uma foto mais elevada. Mas isso na própria plataforma. Sim. Aí nós voamos de novo, né? E ele fez uma sobreposição melhor, porém, nessa situação, não conseguimos lograr êxito nesse levantamento. Aí nós fomos manual. Sim. Ponto a ponto. Agora, uma situação que você poderia ter considerado, por exemplo, voar daqui. Não. É porque nos voos, assim, lá no SiteScan, a gente tem a opção de... já é configurado. Você pode voar, como é que eu digo? O cross-hash que você faz, né? Os voos de malha. E você faz um voo que, além dele voar, ele sai na área para fazer a modelagem, para poder pegar de lado. Entendi. Entendeu? E nessa situação em si, nós não logramos êxito. Interessante. Depois eu queria essa referência desse software. SiteScan a plataforma, mas muito boa. Interessante, viu? Agora o negócio é porque assim, ó. Eu faria no manual, mas no manual como é que eu faria? Eu faria o voo cruzado, né, em cima desse local e um voo superior, tudo na mesma altura. O voo cruzado, gente. É porque quando você faz seu planejamento de voo, você faz suas linhas e elas se cruzam. Que tem uma opção no Drone Deploy chamado cross-hatch. Isso. Né? Ou você pode fazer uma malha de um voo, cruzar ela, que você pode configurar e voar de novo. E que poderia também ajudar... Mas isso é uma coisa de corno.
Porque trabalho você danado. não tem bateria suficiente. Normalmente, quando você adquire um Phantom, você compra 3 baterias. E 3 baterias normalmente não é Não dá. suficiente pro O voo. ruim é quando você recebe proposta para áreas de 1.000 hectares. Aí você tem que partir para asa fixa. Só que, ó, asa fixa, É mais caro. não. O que que ninguém te fala? O asa fixa ele cobre uma área de vegetação maior. Mas para foto, ortofoto, É horrível. ele é inferior. Horrível. Você tem que voar várias vezes o mesmo voo. Não, ele não tem a qualidade de foto drone. Não, De- mas assim, depende. Não, É porque ele- qual asa fixa você tá falando? Vamos falar do IBI. Não, mas IBI, cara. Não, o IBI. Não, eu tô falando de Arató, daquele da Dronenge, como é o nome daquele? Não, aquele por mais que seja. Batmap. Ele tem alguns sensores que ajudam na vegetação. Mas. Mas assim, pra vegetação, cara, normalmente, pra pegar a topografia, agora, lógico. Porque você só vai usar um equipamento desse porte Sim. pra você faz fazendas. tudo. Ó, até quantos hectares você recomenda voar? Cara, eu já peguei até 30 hectares bom, com foto boa, com Não, altura de 120. 30 hectares, mas 30. Com bateria. Com Com uma bateria. uma bateria de 30 hectares. É, isso dependendo do pixel. Pronto, hoje, se eu tiver uma fazenda de 100 hectares, eu vou levar quantos voos, quantos dias, quantos de Rapaz. processamento. Pronto, e 100 hectares. Detalhe, tu tem Valor. ainda que considerar. Ó. Tu tem que considerar a hora, que só pode voar de 9 da manhã até as 3 da tarde, por conta da luz. Isso 3 da tarde arriscando sombra. É porque dá sombra, galera. Isso. Depende da situação. Mas pra obra, eu não separei aqui o material. Eu já voei 4 horas da tarde. Porque assim, ó, Depende do sol também. a nossa região aqui do Nordeste, ela é complicada. Porque aqui no Ceará, 6 horas eu acho que já tá escuro, Já né? tá escuro. 5 Mas horas tem, já tá escurecendo. Aí você vai pro Pará, das 7 horas da noite, o sol tá descendo. Só que a luz, aí é a questão da luz. A janela funciona também para lá. Porque a luz que é emitida é uma luz diferenciada. Eu quero que ele responda isso aqui. Cara, Ó. é difícil. Ele não quer me responder isso O aqui. que tá acontecendo hoje em Eu dia... vou passar pra ele. Eu quero que você responda isso aí. Cara, o que tá acontecendo hoje? O que tá acontecendo pra gente chegar no preço final de um trabalho? Só pra economizar aqui. Ele não vai falar. Não vai falar, Ele não vai falar. Não, o valor é difícil chegar, porque é o seguinte, dias eu posso até dizer, mas o valor, hoje em dia, o combustível tá variando muito. Muito. Não, e mas outra coisa que tá variando... Você tem que dar uma noção de ideia. Preço pra galera. É. Vamos supor, se eu for contratar o réu pra fazer esse serviço. Pois é. Ele não vai É falar. difícil, cara, é difícil. Porque o cliente, tem clientes que acham caro e tem clientes que acham barato. O problema é, cadê os clientes que acham barato? Porque tá todo mundo doido. Eu fiz o serviço agora da praia de 30 hectares. Foi na faixa de 2.000, vamos dizer assim. Porque é um... De graça. Infelizmente. De graça. Sabe por quê? Porque era uma área de 30 hectares, a gente ia, o cliente pagou tudo. Tem esses clientes. Ah, não. Pagou Então combustível. ele pagou todo o suporte. Todo né? suporte. Alimentação. Eu não tirei um translado. centavo no bolso do campo, até o cal ele comprou, o gesso pro ponto de controle. Entendeu? Aí existem situações e situações. É barato. Eu acho barato. Lá no Paraná, você não sai R$2.000 o serviço de jeito nenhum. Porque Cara, envolve a sensação do cliente. O Nordeste tem um problema muito grande. Os clientes choram demais. Às vezes o cliente tem dinheiro e não quer pagar, cara. Não, mas eu costumo falar para os clientes, tem poucos clientes e os que me procuram, que falam que o meu serviço tá caro, eu costumo dizer assim, não é que tá caro. Exato. É que o recurso que você está destinando para resolver esse problema é que não atingiu o seu teto. Exato. Porque assim, ó, eu não costumo trabalhar com preço. Eu resolvo dor de cabeça. Uhum. Porque na minha parte aí, ó, tanto georreferenciamento como obra, para retificação, o cliente quer solução. Isso. E a solução, você vai se capacitar, você vai ter. Então, é difícil você falar de valores, né? Mas assim, eu queria saber o valor média, porque assim, ó, 100 hectares, o Hélio falando, 10 hectares uma bateria, vamos Sim. dizer. Então, 10 hectares uma bateria, eu precisaria de. Vamos fazer Vamos uma fazer continha aqui, por ó. exemplo, vamos fazer Ó, 10 hectares. Não, aí 10 hectares é putaria. 90. Não, sabe por quê? Porque tem gente aqui de Fortaleza e região, não vou citar nomes, que faz R$1.500 até um voo de 20 hectares. Pior que tem.
Tá? Pior que tem, infelizmente. É. Porque você envolve aqui, tudo que tem aqui, para você jogar o drone, ó. Você tem 30 hectares, 3 baterias. 3. Pronto, se tiver 3, você vai. Vai. Aí você, meia hora você faz seu levantamento de campo. Chegando lá, né? Chegando lá. Não, meia hora não, porque você tem que deslocar para outro ponto, trocar a bateria. Aí a gente tá desconsiderando o quê? GPS. Ajudante. É porque normalmente os meus clientes eles querem só uma foto mesmo Sim. para encaixar. Aí como eu te disse, os pontos de controle normalmente apoiam o levantamento que eu pego pontos conhecidos, que não é o mais indicado, mas ajuda. É que você tem que fazer o xizinho com cal, tudo bonitinho, mas depende muito do que o seu cliente está querendo. Exato. É porque às vezes o cliente quer só ter uma noção, vou te dar um exemplo, Quixadá. O cara quer implantar um loteamento e a área é um pouquinho grande. Você só voa, você voa ali 120 metros, você pega uns ângulos de câmera, ele te dá uma noção, fala, pô, cara, aqui tem uma pedra, isso aqui vai ser ruim. Sim. Ele te dá agora. Só ortofoto no caso. O caso que você vai ter você tira o GPS, tira o ajudante às vezes. É bom você viajar com outra pessoa porque ele te dá um suporte visual. Já que a gente tá falando de valor, GPS, vamos colocar aí 300 conto a diária. Pronto. 300 a diária. É muito difícil encontrar nesse valor, mas... Bota aí 200 conto a diária de um carro. Sim. Bota aí 300 reais no deslocamento aí de combustível. Pronto. 80 de ajudante. Olha, pra vocês se ligar no valor. Só 80 de começando. ajudante. Aí alimentação bota 100 conto. Vamos Isso. estourar aí o valor aí, ó. Isso aqui pra fazer um voo só. E só um voo. Tá? Você vai se deslocar pra uma cidade num raio de até 100 quilômetros. Isso. Tá? Considerando. Então aqui nós já temos o quê? 600, 800, 900, 1000 conto aqui só de de custo. deslocamento, tá? Fora o custo dele, que é do técnico, do Sim. operador, o custo do processamento, né? Sim. Que ele vai utilizar o computador dele. Então aqui vamos dizer que tem um custo de 1000 conto e vamos dizer que ele vai passar 2 dias trabalhando. Não sei quanto que é 2 dias do réu. O cara é um mestre, velho. Cara, estudar no Brasil não é jogo, velho. Eu tenho vários amigos doutores aqui, que é o meu amigo Jefferson, a minha amiga Vanusa, o Sim. Cristene, são doutores. Conhece a Vanusa? A Vanusa é gente boa pra demais, caramba. cara. São doutores. Eles, tipo assim, são foda pra caralho. Ixi, é Só top que também. eles falam que ser doutor no Brasil não é jogo. Não é. O jogo é empreender, velho. Virar cantor de funk, fazer dancinha. Eu acho que eu tô pensando em fazer live e começar a cantar. TikTok. Então aqui, ó, nós temos já 1000 conto. Então você cobra 2000, Por aí. você vai trabalhar de graça quase, cara. Não, de graça não, mas seu trabalho acaba... Cara, é um mestre. Vamos supor que a diária de um pedreiro hoje é 100 conto. Isso. E aí você não acha, é 100 conto. Aí tipo assim, se você for pôr na média geral aqui, o seu ganho mesmo é bem pouquinho. Às vezes é pouco, sim, muito pouco. É muito pouco. Dá pra sobreviver, vamos dizer assim. Agora o problema é quando a gente pega um cliente que é cabeça, ele vai dizer assim, cara, eu quero isso, eu quero aquilo, ele já vem com uma demanda. Ele já vem com a demanda. Quando ele vem com a demanda, é mais fácil. O problema é quando a gente vai discutir com um cliente que não entende a tecnologia, não entende o processo, não entende a dificuldade. Aí realmente é difícil. Eu dou meu preço. Agora, Eu não sei se você faz isso. Tem algumas pessoas que dão assistência à obra. sim. Para ir uma vez por mês, tirar 1 ou 2 fotos, às vezes fazer um cálculozinho de pilha e eles cobram um valor fixo. Uhum. Normalmente é como você disse, a empresa paga o translado, a hospedagem, o cara cobra 4 conto. É. Em obra é assim, eu tô te seria falando o justo. esses valores. Não, e 4 conto é por 2 dias na semana. Sim. Então assim, eu acho justo. É Se justo. o cara tiver vários contratos, dá pra ele É viver. justo. O problema é a banalização da tecnologia. É aquele negócio que a gente tá dizendo. Existem cursos e cursos. O problema é que o cara pega um drone, faz qualquer coisa, é aceito, porque tá barato, é jogo, é a prostituição profissional, cara. Na topografia tem isso. Cara, eu deixei de assinar um trabalho de uso capião, porque é o seguinte, o cara veio me revelar que fez com treino, com treina. Cara, não vamos nem entrar nesse assunto, Treino né? de peça de mão, Porque cara. senão eu vou descascar. Não, é normal. Eu quero muito que os cartórios entrem na plataforma do CIGEF, Sim, sobreposição de poligonal, para invalidar muitos serviços que com já toda tem. certeza. Porque, ó, já que nós estamos falando abertamente, se o cartório for pegar as escrituras que tem lá hoje de sobrepor,
Não vai, bate dar, vai muito. dar um samba do crioulo doido, tá? Com certeza. Tem gente que pega coordenada do Google, tem gente que pega coordenada do celular. Sim. A nossa... A instituição... O técnico em si... Eu não assino essas Cara, coisas. é foda. Eu não gosto Eu de não trabalho desse assino. jeito, não. Então, assim, eu espero muito que o cartório entre, porque quando você vai tocar o cartório, eu registro. A responsabilidade técnica é do profissional. Com certeza. E hoje em dia, se o profissional não sabe, ele assina um termozinho da 613, do Por aí. 2, 6 mil, a lei de cabeça não sei, mas é que ele assina um termozinho que se ele não foi coerente com o levantamento de campo, ele arca com todos os custos para refazer aquilo lá. Então, bons profissionais, eu tô aguardando vocês pra caralho, velho. O equipamento tá só Eu esperando. tô aguardando vocês pra caralho. E mesmo porque... Não vamos tirar o mérito, porque tem Sim. galera que é prática, mas são bons. Sim, Agora sim, tem os claro. cebosos pra caramba, os almas cebosas, que eu tenho nojo dessa galera. Cara, não custa nada a pessoa se capacitar e às vezes... Claro que custa, lógico que custa. Mas assim, eu acho que manter uma boa amizade com os profissionais, amigos e Amizade na nossa área tem pouca. tem pouca. Cara, é incrível como o pessoal não se fala. Tem pouca. Cara, eu gosto de passar meu conhecimento, de ensinar. Aí você diz assim, porra, cara, tu tá passando conhecimento que tu desenvolveu para um certo tipo de atividade com drone. Cara, meu amigo, não existe concorrência. Se você pensar bem, não existe concorrência. Existem maus profissionais e bons profissionais. O problema é que os bons profissionais só são contratados depois dos maus. Da cagada. Exatamente. Tá cagado. Eu já peguei muito retrabalho aí, e retrabalho que Mas tem um porcaria. problema que às vezes você dá um orçamento, o cara fala, tá caro. Sim. O cara que faz mais barato não faz ou faz ruim. O cara que te procurou, ele não volta pra você. Não volta, Ele, muito difícil. ele procura um outro, que o outro pode ser tão bom quanto o primeiro que errou, ou pior. Sim. Mas aí é aquela história. Um dia vai bater na nossa porta. Eu já peguei cliente de retrabalho já. Então, pessoal, o papo tá bom. Aqui dá assunto pra dias e dias, tá? O Harry enrolou e não falou o preço real do negócio, mas o telefone dele vai estar no vídeo, vai estar na descrição. Então, o Harry, se quiser fazer trabalho, faz com o Harry. Sim. Se quiser treinamento com o Harry, faz com o Harry. Sim. Faz também. com o Harry. A gente pode conversar. Pode. Conversando que a gente se entende. E é isso aí. O programa vai ser gravado, né? Vai ser lançado. Mas isso aqui vai dar uma live do caralho ainda, né? E vamos lá. Harry, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Cara. Sim, eu já me prontifico para voltar várias vezes, porque o assunto é grande. A gente pode passar aqui, falar de coordenadas e passar o dia todinho. Falar de geologia na parte de geoambiental. O que é o geoambiental no levantamento do drone? Isso aí também é uma coisa que pouca gente desenvolve. Eu vou te convidar já, aproveitando aqui a sua, né? Você já tá tão solícito aí, de falar, pra você comentar dos poços, cara. Sim, a Os questão dos poços de artesianos. Fortaleza e região. Agora eles estão querendo cobrar, né? Estão Sim, cadastrando. Uma coisa que também que eu acho interessante, que eu tava comentando, convidei até o Carlinhos, nosso amigo, né? Maravilha, a gente pode até vir Conselheiro aqui do juntos, CRE né? também. Maravilha, gente fina. É porque, assim, eu fui criado no interior de São Paulo. Interior de São Paulo tinha um plano diretor muito foda sobre estudo geológico e geotécnico para aprovação de qualquer empreendimento. Que lá tem o sedimento de várzea. Sim. Lá tem o sedimento de várzea e as casas caem, racham. Então lá o plano diretor exige que você já faça isso. Sim. Aí isso aí dá um assunto bom pra caramba. É que o solo conta muito nessa situação, porque se você não fizer um estudo de solo, aí envolve os profissionais de geotecnia, né? É massa. No caso, sondagem SPT, sondagem rotativa, trado, para avaliação de solo. Rapaz, o assunto é amplo demais. Então, pessoal, quem gostou, clica aí, dá um like, comenta, sugestão do próximo assunto. Vamos se preparar aqui, porque projeto piloto, né? Episódio 1, com o mestre Harry, né? E Desculpa qualquer incoerência que eu falei, mas a gente vai estudando e eu vai respondendo aí as perguntas e questionamentos. já convido a todos os profissionais aqui de Fortaleza e região para esse bate-papo, para a gente interagir melhor, para a gente elevar o nosso nível aqui da região, tá?
pra gente também se unir mais, que a nossa classe está unida, né? Quem sabe a gente apresentar quem é que poderia propor um projeto para hoje CFT ou CREA, né? Um projeto que tem um profissional, por exemplo, no cartório. Sim, sim, com certeza. Um profissional para análise. Para análise, não é para exato. coibir o profissional, bom profissional, não. Porque às vezes a gente fica meio receoso. Ixi, esse cara quer pegar meu projeto. Não, não é isso. É para ter um controle de qualidade. Para elevar o nível também, né? Isso, exatamente. O que acontece muito lá no Sul é que eles já liberaram o uso do drone para parte de agricultura, para parte de terreno. Você tá falando para INCRA, né? INCRA. Aqui também, não, mas já também? Não é Assim. norma 3 é clara. Sim, sim. Aqui a gente tem um pouquinho porque o nosso superintendente aqui do Ceará, ele é mais clássico, né? Ele é clássico, Ele é mais clássico. Inclusive até a questão do pós-processado. Não, mas é massa porque ele pede os dados, sim, né? E isso tal. é muito então, bom. ponto positivo é o Rogério Leão, né? Que analisa. Rogério Leão, um abraço, tá? Grande Rogério. Então, assim, boa. a gente não tá falando mal de você, não, mas, cara, libera a terceira norma pra gente. Porque assim, não é. Até 50 centímetros, né? Isso. Se estiver dentro da pressão, a norma é clara, ela aceita. Aceita. E outra coisa, não é só liberar o drone, porque existe uma normativa, eu tenho até esse documento, depois eu posso passar para você. Todo mundo já deve ter. Que precisa da autorização da defesa. Da defesa aérea também para fazer. Isso leva 2 dias para fazer. Aí, assim, um prazo, né? Então, é outro problema, é outra situação que a gente pode conversar aqui depois, que pode ver, porque são muitos procedimentos. Não é tão simples assim. Não é tão fácil, mas também não é difícil. Não, eu falo em relação a aceitar o levantamento Não, lá, exato. né? Mas para aceitar, você, por exemplo... Você tem que Tá munitar a declaração, você tem que estar com todos os documentos, o plano de voo. Você não levanta voo se não tiver toda aquela documentação que a gente comentou. E a autorização. Dá muito assunto, isso aí dá muito assunto. Inclusive, se o nosso amigo Rogério Leão um dia quiser vir participar, né? E dar uma orientação também sobre o que é o GEL. Porque, salvo engano, nós já estamos na data dos 25 hectares, né? Sim, sim. E vai crescer, porque se você começar a usar e aceitar o asa fixa nesse processo, porque são áreas intransponíveis, por exemplo, o topo de serra, alguma coisa assim. A topo de serra é uma treta. É uma treta muito Porque grande. O topo de serra a gente fala o impossível, né? É o impossível, Até exato. onde dá para andar. Isso. Então, existe esse questionamento. Vai chegar um momento que vai ser usado para qualquer situação. Porque você pensa assim, o drone ele facilita porque ele é uma imagem que está mostrando um terreno. Eu não tenho como mentir. Se eu mostro o terreno... Você não maqueia o dado. Não maqueia o dado. Então, é aquela situação de que na mineração, por exemplo, a gente chama de T0, que é o tempo zero, antes da mineração. E se você for acompanhando anualmente, você vê a evolução da lavra. No mesmo jeito, a evolução da cidade. É o primitivo, no caso, né? O primitivo, não deixa de ser. Cara, mas assim, em São Paulo, eu lembro que eu tava num simpósio na Unesp, tá? Isso eu tô falando 2001, se eu não me engano, em São José do Rio Preto. Na época que tava estourando o Google, que já tava com as imagens, né? Então o que o professor de lá falou? Que as imagens tava bacana, só que eles não tinham como armazenar. Hoje, lógico que tá o processo tá bom, até o Google, só que o Google, ele é o carrasco, porque ele mostra onde teve desmatamento, onde não teve, onde teve evolução, mas mesmo assim, com todos esses recursos, né, sistema de monitoramento, a gente é ausente de fiscalização. Totalmente. Se você pegar um interior desses nossos aqui, você consegue identificar desmatamento com facilidade. Evolução urbana sem autorização. Então... Pois aí, quem gostou, comenta, né? Manda like aí que vai ter a próxima aqui, que nós já estamos estourando aí o que? 1 hora de gravação já. Agradeço o meu amigo aqui. Tamo junto, meu irmão. Valeu, Teste Covid em dia. Pessoal, muito obrigado, tá? O contato do réu e o arroba dele vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser
cutuca ele lá, chama ele no zap, vamos perturbar ele, que é um cara muito receptivo, cara. Agradeço muito a presença. E quem quiser falar comigo, já sabe, tem meu contato aí. o podcast com o primeiro assunto, que não é um assunto tão trash assim, mas vai dar o que falar. Então, pessoal, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Fala geral, valeu. Até breve. E aí? Cara, vai